mejorar un poco la situación. Yo no estoy diciendo que no se haga esto, pero lo que yo estoy negando es que sea posible hacer este voluntarismo al revés, porque en los años 70 hubo un voluntarismo de la izquierda que implicaba necesariamente la desistencia ou la negação total da consciência, e por isso eu fui também criticado, não? La negação da consciência, la negação da subjetividade en el quehacer histórico. Se dizia, não, a história é social, se hace socialmente, a dimensão individual de cada um não tem nada que ver, nada que ver. E isto foi um dos maiores erros del marxismo grosseiro, conforme Marx se chamava, e que criou, não, e generou esta compreensão ou interpretação do mundo mecanicista, não, objetivista. Quer dizer, solamente cambiando a infraestrutura é que tu tienes, mira que ingenuidade, é que tu tienes no dia seguinte uma nova superestrutura e um novo homem e uma nova mulher. Era magia isto. Eu me insurri contra isto em la pedagogia do oprimido. Eu creio sim, nós estamos vivendo um tempo pragmático, estamos vivendo um tempo em que a utopia se afirma como única salida para os seres humanos. Eu creio que é inviável que ao ser homem e mulher, que resultou de um processo milenar de transformação, que vino de um outro bicho que sigue sendo, pero que ganhou a possibilidade de conotar, não, de falar e de pensar, de transformar com as mãos, de hacer e rehacer. Eu reuso, não apenas abstratamente, pero concretamente, que este ser humano que somos nós outros não tenha nada mais que fazer, sino aceitar o que está hecho. Isto seria a negação de nós outros mesmos como seres projetos, como eu dizia, como seres del mañana. Eu jamais poderia me admitir solamente em mi hoy, porque mi hoy solo tem sentido quando apunta para el mañana que eu tenho que hacer ao hacer a transformação del hoy. A educação, nesta circunstância, só tem uma tarefa que tu dijiste já, é transmitir os ladrilhos de um saber, se tomar conhecimento, de um saber que acrescenta o pragmatismo da época, que nega a utopia, que tem horror à utopia, porque a utopia, o pragmatismo sabe muito bem que a utopia é um grande inimigo. Isso, aí eu tive a alegria, depois que falei para 500 pessoas, muito mais afetivamente que outra coisa, pelo diálogo disto, um muchacho jovem chileno de talvez 18 anos, 20 anos, que todo indica seria pragmático, vindo a mim, me abraçou e me disse um pouco timidamente, é preciso dizer, um pouco timidamente, quase mirando ao redor para ver se alguém escutava, e disse bajo, em voz baixa, graças por la esperança. Quer dizer, que é isso? Graças por la esperança. É que eu não fui um burócrata ao falar, eu não fui um pragmático. Eu falei do amor, da paixão, do desejo, do sentimento, do dolor, do medo, da esperança, do projeto. E é isto que eu sou, todo junto.
todo junto. E existe que o chamado tempo pragmático pretende liquidar. Por quê? Porque para a preservação do status quo deste modelo é absolutamente necessário que tenhamos robôs e não pessoas completas. Na medida em que tu desenvolves uma educação, por esta razão, o centro de nós não, é uma resposta antagônica ao pragmatismo. É a mesma coisa que o muchacho tinha aí. Provavelmente por a primeira vez aquele jovem disse: graças por la esperança. Parece hasta um poema, não? Parece hasta um verso de la grande cantante chilena Violeta Parra. Violeta Parra. Graças por la esperança. Não? E por que um muchacho de 18 anos disse a um homem de 70: graças por la esperança? Disse porque o homem de 70, naquele momento, tinha 18 anos também. E é esta invitação que eu hago a los muchachos e a las muchachas de 18 anos que alcancem seus 70 como eu. E por que eu alcancei? Porque reusei sempre a burocracia, sobretudo a mental. Reusei, sempre estive em posições utópicas. E utopia não significa o que não é possível ser hecho. Significa lo viável historicamente e em certo momento. Eu estou totalmente de acordo contigo